Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês como que faz uma análise aí de um REIT, quais são os pontos importantes que você precisa olhar antes de adquirir um REIT aí para sua carteira de investimentos lá no exterior. Peguei várias dicas maravilhosas e importantes para você anotar aí e preste bastante atenção que tem bastante conteúdo interessante nesse vídeo aqui do começo ao final. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer uma análise de um REIT que eu escolhi aqui, então a gente vai usar na prática tudo isso que eu tô falando para vocês, mas antes eu quero explicar o que é um REIT. O REIT ele é muito parecido com uma ação, onde seus balanços são bem parecidos, tá? A grande diferença é que ele deve possuir a maior parte dos seus rendimentos e ativos ligados ao investimento imobiliário e também distribuir aí no mínimo 90% do seu lucro líquido em dividendos para os acionistas, tá? São dois pontos importantes aí que diferenciam até um REIT de um fundo imobiliário. Se você quer se aprofundar nessa questão de diferença de um REIT e de um fundo imobiliário, como funciona essa questão, arrasta pra cima é foda. Arrasta pra cima é complicado, hein? Para quem quiser se aprofundar na diferença de um REIT ou um fundo imobiliário em si, qual que é a diferença entre os dois, eu fiz um vídeo já no meu canal falando sobre isso. Vou deixar um card aqui em cima para vocês acessarem e verem mais detalhes sobre esse vídeo. Antes que eu me esqueça, já deixe sua curtida aqui embaixo, se inscreva no canal que me ajuda muito a crescer e isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Então já deixa sua curtida aqui embaixo, vai ajudar bastante. Eu vou citar alguns fatores importantes de você analisar um REIT, mas é legal a gente comentar algumas coisas antes. Um REIT ele é muito grande, existem diversos REITs para você negociar no mercado americano e cada um deles possui diversos imóveis, tá? Tem um, por exemplo, que a gente vai analisar hoje, que é o Wealth Income, ele tem mais de 6.500 imóveis. Se você pegar, acho que todos os fundos imobiliários que tem no Brasil aqui, somados não chegam a 6.500 imóveis que nenhum REIT tem lá fora. Então a análise de um REIT ela é muito mais quantitativa do que qualitativa. Ou seja, o direcionamento para análise de um REIT ele é muito mais para números, indicadores. Porque não tem como a gente olhar imóvel por imóvel, como a gente faz aqui com alguns fundos imobiliários no Brasil. É impossível a gente olhar imóvel por imóvel com mais de 6.500, fica inviável. Então a gente tem que focar muito mais em números, indicadores, como eu falei para vocês. Qual que é a grande questão de qualquer análise que você for fazer, tanto de ação, REIT, fundo imobiliário? É o famoso funil, tá? O que seria isso? É você escolher um ativo, que eu vou mostrar como que você escolhe um REIT de acordo com o setor que você quer e começar a funilar isso. Então você vai escolher 10 que você mais gostou. Depois você vai passar para a próxima fase, que é fazer a análise fundamentalista. Depois você vai passar para a próxima fase, que é escolher entre eles quais são os melhores, para chegar na ponta final do funil e você escolher um único ativo ou dois ativos para você colocar na sua carteira. Então essa é uma análise muito legal, que é a análise de funil. Eu que dei esse nome aqui, não existe esse nome de análise de funil, mas é para vocês entenderem realmente como funciona uma análise de qualquer ativo, tá? Ou de um REIT em si. Essa é uma metodologia que eu utilizo bastante no meu dia a dia em análises aqui, que eu quero fazer um pouco mais rápidas. Bom, então vamos começar aqui procurando no site Fundamentei, que eu utilizo bastante para isso, encontrar alguns REITs de acordo com alguns setores. Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui em REITs, a gente tem mais de 220 aqui encontrados, e você vai clicar neles e vai escolher qual setor você quer. Você já tem que ter uma visão muito clara do que você quer ter na sua carteira. Ou se você não tem, você pode olhar aqui e identificar. Então, por exemplo, eu quero escolher um de retail, que é tipo varejo, né, comércio. Eu quero escolher um de residencial, quero escolher um industrial. Então já venha com uma cabeça mais ou menos direcionada do que você quer filtrar nesse funil. Então, por exemplo, Léo, eu quero escolher um de retail. Beleza, então vamos escolher um de retail. Você clica em retail aqui, ele vai filtrar todos os REITs que são do setor de retail. E aí você vai começar a olhar um a um. E eu vou te mostrar analisando um aqui na prática, tá? Mas é legal, a gente já vai te mostrar esse topo do funil aqui, que é simplesmente você encontrar o REIT de acordo com o setor que você está buscando colocar na sua carteira. No caso aqui, eu vou escolher um de retail também, mas um dos mais famosos, que é o Wealth Income, o ticker O. Exatamente esse aqui que eu estou mostrando na tela de vocês. Eu vou fazer uma análise agora com vocês, exatamente dos pontos importantes que eu acho que você deve olhar. Alguns dos, né? Existem milhares aí que a gente pode ver, mas são alguns deles interessantes que você não pode deixar de passar. Juntamente com a análise fundamentalista que a gente vai fazer no site do Fundamentei, eu quero mostrar para vocês outro hack, né? Outro passo importante para a gente fazer que junto com esse Fundamentei eu vou mostrando com vocês passo a passo aqui. Que é o seguinte, vocês vão procurar no Google o nome do REIT que vocês encontraram, ou que vocês querem analisar, por exemplo, Wealth Income aqui no caso. Então você jogar no Google Wealth Income e depois vão colocar Investor Relations, tá? Ou seja, você vai entrar na área relativa ao investidor para fazer análise de um REIT. E você vai clicar no primeiro site que vier na tua tela. Pronto, aí você vai cair nesse site específico do REIT para a gente fazer mais análises aí diretas do que a gente precisa encontrar. Bom, então a primeira coisa aqui é você encontrar um REIT de acordo com o setor ou questão que você queira olhar. A segunda coisa é identificar que tipo de setor é esse REIT, porque não vale simplesmente você investir porque você gostou, mas sem saber como ele faz dinheiro, como ele ganha e qual é o setor dele. Então você pode olhar isso tanto aqui no site do Fundamentei, escrito aqui na indústria, né? Então
é retail, que significa varejo, comércio, ou você pode ver diretamente pelo site do REIT, tá? Não são todos que disponibilizam essa função para você, mas você pode vir aqui em Property Type Composition, e aí você clica, né, no caso aqui do Realf Income é assim que a gente olha, a gente consegue ver que aqui ele tem uma boa parte, 83% retail, industrial, office e agricultura, então ele tem uma diversificação de setores, mas boa parte dele, mais de 50% é só em retail, então é importante você identificar isso nos REITs. Agora a gente vai pegar o relatório do REIT para se aprofundar em algumas outras questões que você tem que olhar. No caso aqui desse site do Realf Income, a gente vai clicar em Investors e vai pegar aqui o relatório anual desse REIT. No caso aqui, o último disponível que a gente tem aqui para acessar é o de 2020. Esses relatórios mostram informações importantes e complementares do que a gente precisa saber para analisar um REIT e, de certa forma, escolher ou não esse REIT. O que eu vou procurar aqui e outro passo importante para você analisar é a distribuição geográfica desses imóveis desse REIT. Então, se ele está só nos Estados Unidos, ou se ele tem no Canadá, ou se ele tem no Brasil, ou quais países ele tem, ou qual a distribuição dentro dos Estados Unidos desses imóveis, né? Então é importante a gente identificar isso para ver qual é a diversificação desse REIT dentro dos imóveis que ele possui dentro do portfólio. Então, por exemplo, aqui eu estou procurando nesse relatório como que é a distribuição dele. A gente tem algumas imagens aqui, ó, já achei. Diversificação geográfica. Então a gente pode ver que é boa parte nos Estados Unidos aqui em si. E olha que legal, ele mostra a diversificação aqui por cores nesse caso. Então, onde for mais escuro, quer dizer que tem uma quantidade maior de imóveis naquele estado em si. Cada relatório vai te mostrar de uma maneira, não vai ser exatamente assim, mas é importante você identificar isso para, de certa forma, saber realmente aonde você está investindo. No caso aqui, 10% da receita vem do Texas nesse Realf Income. Outro ponto importante é você ver quem são os locatários, né? Porque se um REIT ele tem um imóvel, por exemplo, quem que aluga esse imóvel? Quais são as empresas? Nesse caso aqui do Realf Income, a gente consegue encontrar quais são os clientes. Então a gente consegue ver que é o Walgreens, 7-Eleven, Dollar General, né? São empresas que estão listadas na bolsa. A gente consegue ver a quantidade de leases, né? Ou seja, contratos que eles possuem com a empresa e a quantidade de receita que é proporcional ao que essa empresa tem, né? Então, por exemplo, o Walgreens é representativo a 5,7% da receita total desse REIT. E ele tá bem diversificado, né? Eu teria um pouco de medo se, por exemplo, 50% da receita desse REIT vem só de um cliente. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não é o ideal. Quanto mais diversificado o portfólio do REIT, melhor para você, menos risco você toma. Outro ponto super importante que vocês precisam olhar, a vacância física e financeira. Simplesmente a vacância, ela é o quanto do total dos imóveis estão alugados ou não, né? Então você consegue ver, de 100% dos imóveis, quantos não estão alugados? E enquanto financeiramente isso representa do total que eu poderia receber. Então é super importante para você ver o quanto o fundo ele está conseguindo alocar os seus imóveis e até se são bons imóveis, né? Porque se você tem 10 imóveis e 9 estão desalugados, ou aconteceu uma coisa, ou os imóveis são péssimos em lugares que não faz sentido você alugar, ou até o custo está muito caro. Então é legal a gente ver essa relação de quantidade de imóveis totais e quantos estão alugados ou não e quanto isso representa financeiramente. A gente pode olhar isso nos relatórios que eles disponibilizam nos sites deles, né, no Investor Relation. Aqui no caso a gente consegue ver que 97% dos 6.500 imóveis que esse Realf Income tem, né, ele tem mais de 6.500, 97% dele está alugado, tá? Ou seja, é uma taxa muito alta, tá ótimo. Essas informações de imóveis que eu acabei de falar para vocês conseguem ver no próprio site do REIT ou até mesmo no relatório, tá? Aqui no caso do Realf Income, ele deixa bem disponível pra gente isso, então a gente consegue ver que tem mais de 6.600 imóveis dentro desse REIT. É bastante coisa, é muito distribuído. E olha que interessante, aquela informação que eu falei para você de vacância, ocupação, a gente consegue ver também no próprio site aqui, ó, no Portfolio Occupancy. Você clica, você consegue ver o quanto está ocupado ou não, e isso representativo a anos anteriores, né, meses anteriores, e o total de propriedades. Olha que legal, a gente consegue ver que ele veio colocando mais propriedades dentro do portfólio ao longo dos anos que foi passando. Isso é muito legal. A gente consegue ver o total de ocupação, então sempre estava com uma taxa de 98% a 99% do total dos imóveis alugados, o que é ótimo, mais receita para o REIT. E aqui eles deixam outras informações bem interessantes, que é a quantidade de imóveis, né, que são representativos aos 2% aqui que não estão alugados, o quanto isso dá, né? Então, por exemplo, de 6.600 imóveis que eles possuem dentro do portfólio, 130 não estão alugados. Fica de olho nisso aí que é super, super importante. Bom, feita essa análise, identificando como o fundo funciona, qual a distribuição geográfica, a vacância, os imóveis, os clientes
imóveis, de onde vem a receita e outras informações que eu passei aqui para vocês. Agora a gente vai fazer a análise um pouco mais fundamentalista, um pouco mais numérica, vamos dizer assim, de indicadores no Fundamentei. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo do que eu normalmente costumo olhar. Então vem comigo aqui agora. Bom, escolhido já o REIT aqui, que a gente fez a análise agora há pouco, eu vou entrar aqui no site do Fundamentei e já vou descer a página e vir diretamente para esse ponto aqui que eu acredito ser o mais importante, que é o balanço da empresa. A gente vai olhar os números dela, né? Quanto ela tem de receita, lucro e etc. O que eu costumo olhar aqui é importante a gente ver, tá? Revenue, que é a receita, o quanto tá entrando para ele ali das coisas que ele aluga, das coisas que ele vende. Então, no caso aqui de um REIT, normalmente é de aluguel. Então, você vê que ele veio aumentando a sua receita ao longo do tempo. Isso a gente consegue relacionar com a quantidade de imóveis que ele vem aumentando ao longo do tempo também. Então, ele aumentou a quantidade de imóveis, a receita também vem aumentando. O ruim seria se ele estivesse aumentando a quantidade de imóveis e a receita diminuindo. Teria alguma coisa errada aí. Então, é importante a gente ver o crescimento dessa receita, é importante. Então, no caso aqui, ele tem 1,6 bi de dólar em receita, fechou o ano de 2020. Outros pontos importantes a ser olhados, tá? Todos aqui são importantes, mas vou passar aqui para os mais importantes. Lucro, tá? É importante que o REIT ele dê lucro, porque senão você não recebe dividendos e de certa forma ele não estaria performando muito bem. Tem alguns que começam não dando lucro, tá? Não é o ideal, mas é justificado se dependendo do tipo do REIT que ele é. Mas no caso aqui do Wealth Income, ele sempre vem dando lucro ao longo do tempo, então é importante a gente ver esse crescimento do lucro que ele vem entregando. É plausível ter diminuído o lucro aqui no caso do ano de 2019 para 2020, porque a gente sabe que em 2020 teve a crise, muitas pessoas deixaram de pagar os aluguéis por não ter a fonte de receita que tinha antes, então é plausível ele ter diminuído essa receita nesse momento. Mas mesmo assim ele conseguiu entregar um lucro bem representativo. Outros pontos importantes são a margem que ele entrega e o ROI, tá? O ROI, principalmente, ele não é interessante você olhar ele simplesmente aqui e falar tá bom ou não, porque você precisa comparar com outros REITs do mesmo setor. Então é legal você pegar uns 3, 4 REITs de retail, por exemplo, e comparar o ROI deles para ver se tá superior ou inferior, para ter uma noção de qual que é o ROI desse setor. Então o ROI não é legal você analisar ele sozinho, e sim comparados com outras empresas ou REITs do mesmo setor. Outro ponto importante que já vou deixando claro aqui para vocês: os REITs tendem a ter dívidas, tá? E isso é normal entre eles. Não é algo novo você ver uma dívida muito mais alta do que ele tem de caixa, por exemplo, tá? É super normal você ver isso. Bom, então a gente consegue ver aqui que o REIT ele tem 9 bi de dívida, né? Ele aumentou um pouquinho agora na crise e o caixa dele aumentou também bastante, tá? 824 milhões. Outro indicador importante que vocês têm que ficar de olho é a relação do EBITDA e a dívida. O EBITDA, ele é simplesmente o lucro antes da depreciação, impostos, e é importante você relacionar ele com a dívida para ver o quanto que ele conseguiria quitar, o quanto ele está alavancado frente ao que ele consegue gerar de lucro antes dos impostos e amortizações. Então a gente consegue ver aqui que o REIT em si ele tem quase 6 vezes mais o EBITDA em dívida. É um número que já começa a chegar um pouco ao nível superior, tá? Aqui no caso do Fundamentei, ele acredita que acima de 6, esse indicador ele começa a ficar um pouco preocupante, ele fica até vermelho, vocês podem ver. Abaixo de 6 ele já deixa amarelo. Eu acredito aqui que ele deixe verde, ou seja, esteja numa dívida saudável, vamos dizer assim, a partir de 3, tá? De dívida sobre o EBITDA. Então é importante você acompanhar quanto ele tá alavancado, qual a dívida dele, o porquê ele tem essa dívida e se ela tá crescendo, né? Se ela tá crescendo, você tem que encontrar alguma justificativa, porque senão isso pode, de certa forma, fazer o REIT falir. Então fiquem de olho nesse indicador aqui. Outro indicador importantíssimo, tá? Esse aqui, cara, não tem como deixar de olhar. É o FFO, ou simplesmente o Funds From Operation. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de explicar, mas ele é super importante para vocês analisarem ele num REIT. Você tem que saber que quando você compra um REIT, você indiretamente está comprando alguns imóveis também. E esses imóveis, eles tendem a valorizar ao longo do tempo. O imóvel que valia 10 mil dólares hoje, ele pode estar valendo 12 mil daqui a um ano. A tendência é essa. Então, simplesmente o FFO, ele vai adicionar ao lucro líquido a depreciação e amortização desse REIT. E, de certa forma, isso vai indicar para a gente qual a rentabilidade dos ativos imobiliários, sobretudo a rentabilidade dos aluguéis. Então é muito interessante esse indicador. E lógico, ele tem que ser crescente ao longo dos anos, tá? Então o importante é você ver um crescimento do FFO ao longo do tempo. Nem que seja mínimo, mas tem que crescer, porque isso mostra que ele está tendo mais lucro e que, de certa forma, os imóveis eles estão valorizando, você coloca alguns cálculos de amortização e depreciação. Então é importante você acompanhar o crescimento do FFO. Se ele está crescendo, é um indicador bom e isso mostra que o REIT tem entregado mais resultados. No caso aqui, o Wealth Income tem crescido o FFO ao longo do tempo, desde 2016 aí crescendo. Abre o seu
absurdamente e em 2019 para 2020 ele cresceu também. Então isso mostra que o fundo ele tem entregado sim bons números. Bom, e aqui como vocês conseguem perceber, como o fundo ele tem que normalmente disponibilizar 90% do lucro líquido, ele pega aqui o payout, só que ele tá dando 84%. Por que não tá dando 90%, que é o mínimo que ele tem que pagar? Porque o payout, que é o quanto o REIT ele tá pagando do lucro líquido dele para os acionistas em forma de dividendos, ele na verdade não é medido com o lucro líquido aqui, no caso de REIT, tá? O REIT ele é diferente, ele pega sobre o FFO, tá? Que é o certo, é o quanto ele tá distribuindo de dividendos frente ao FFO dele. Então no caso aqui 84% do FFO é distribuído em dividendos para os acionistas, tá? E não é certo você pegar sobre o lucro, porque isso daria um valor acima de 100% e não faria sentido algum. Então, o payout aqui, normalmente analisado, ele é sim sobre o FFO e não sobre o lucro líquido, tá? Mas isso aqui não tem muito como você ter uma análise, porque realmente ele tem que pagar isso e ele vai seguir essa regra. Então, é basicamente só olhar e ver se tá ok. Você pode olhar isso tudo no Fundamentei nesse gráfico aqui embaixo, colocando receita, por exemplo, vendo se ela tá crescente, colocando até o FFO e vendo como que ele tá, né? Vamos colocar aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele está crescente, o que é ótimo também. Dívida, vocês conseguem ver, ó, ela está crescendo ao longo do tempo. Isso é um ponto de atenção. Então você consegue mexer bastante com esses gráficos aqui. Bom, pessoal, só para lembrar vocês, esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra ou nem venda de um REIT, tá? É simplesmente para te mostrar alguns pontos importantes a serem analisados antes de você adquirir um REIT para sua carteira. Lembrando também que não são todos esses que eu mostrei que existem, tá? Existem muito mais que devem ser analisados, se você quiser se aprofundar um pouco mais, mas esse é o mínimo que você tem que fazer para, de certa forma, falar se aquele REIT é bom ou não. Espero que você tenha entendido com essa análise aqui na prática. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e deixa a curtida nesse vídeo, se inscreva no canal também, que mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e me ajuda também bastante a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise. A gente se vê no próximo vídeo, valeu, até mais!